Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 176. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 1 Reis, capítulo 15, e 2 Crônicas, dos capítulos 13 ao 16. Mas antes vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela Tua presença, obrigada pela oportunidade de conhecermos mais a Ti através da Tua Palavra, de nos relacionarmos contigo através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar revelando a Tua vontade para nós, os Teus propósitos, os Teus planos e nos dando sabedoria, compreensão, entendimento de tudo que nós estivermos lendo, Pai. Que hoje possamos amar mais ainda o Senhor, amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Pedimos para que, se tiver algo em nossa mente, que tenhamos entendido mal de Sua palavra, entendido errado, que o Senhor substitua pelas verdades da Tua palavra, nos ensinando certo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos manter essa jornada firme contigo e nos transforme, Pai, com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 15. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filho de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor e durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes das suas forças
que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi isentado. E eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Geba, em Benjamim, e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi para o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por teu servo, o silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. 2 Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá, reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filho de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão, e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonaremos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor.
arruma os pães sobre a mesa e cerimonialmente pura, e todas as tardes acende as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E veja bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tornou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14, o reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor em seu reinado. O país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com um muro ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar,
pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. A reforma realizada por Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele o abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 700.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. 2 Crônicas, capítulo 16. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira de Baasa, que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Geba e Mispá.
Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicaram totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão descritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Bom, nós começamos a leitura com 1 Reis 15 e depois 2 Crônicas, dos capítulos 13 ao 16. Todos os capítulos de 2 Crônicas, de 13 a 16, estão inclusos em 1 Reis 15 e com mais detalhes. Então eu vou compartilhar mais sobre os capítulos de 2 Crônicas, que tem, além do conteúdo de 1 Reis 15, alguns detalhes a mais. Em 2 Crônica 13, somos introduzidos a um capítulo na história de Israel que aborda o reinado de Abias, filho de Roboão e neto do rei Salomão. Este capítulo desempenha um papel significativo na narrativa bíblica, pois revela o conflito entre os reinos de Judá e Israel, após a divisão da nação israelita em 2 reinos distintos. Isso também está em 1 Reis 15. Então, a introdução desse capítulo estabelece um contexto histórico. Destaca a ascensão de Abias ao trono de Judá após a morte do seu pai Roboão. Abias, como herdeiro do trono de Davi, enfrenta o desafio do rei Jeroboão de Israel, que lidera o reino do norte. O conflito entre esses 2 reis não é apenas político, mas também religioso, uma vez que Abias é retratado como um líder fiel a Deus de Israel, enquanto Jeroboão instituiu a idolatria em seu reino. O capítulo também nos mostra o discurso de Abias, na qual ele reafirma a aliança de Deus com o povo de Judá e denuncia as práticas ímpias de Jeroboão. A batalha que se segue entre os 2 exércitos é um ponto central deste capítulo e exemplifica como a fé e a confiança em Deus desempenharam um papel fundamental na história de Israel. Só para detalhar um pouco mais, quando o subtítulo do capítulo aparece Abias sucede a Roboão, é uma frase carregada de significado e importância histórica. Abias é o herdeiro do trono de Judá e sua ascensão ao poder é o primeiro passo para entender o conflito que vai se desenrolar no capítulo seguinte. Este momento também ressoa como um propósito principal do livro de Crônicas, que é registrar a história de Judá e especialmente destacar a linhagem real de Davi, evidenciando a continuidade da promessa de Deus de uma descendência régia eterna. Abias é apresentado como sucessor do seu pai Roboão, que por sua vez era filho de Salomão. Esta genealogia real traça a linhagem de Davi e reafirma a legitimidade de Abias como governante de Judá. A transição de poder é um tema recorrente nas Escrituras e desempenha um papel vital na construção da história do povo de Deus. Neste caso, Abias assume a responsabilidade de liderar Judá e de preservar a fé e a aliança de Deus com seu povo. No entanto, é importante notar
que a sucessão de Abias não ocorre em um vácuo político. O contexto histórico é crucial para entender as tensões que surgem nos próximos versículos. Jeroboão, líder do rei do norte de Israel, desempenha um papel antagônico em relação a Abias. A divisão das tribos após a morte de Salomão criou uma rivalidade profunda entre Judá e Israel, e este conflito se intensifica à medida que Abias assume o trono. Além disso, as diferenças religiosas entre os dois reinos são significativas. Abias é retratado como um rei que busca seguir os mandamentos de Deus e manter a adoração ao Deus de Israel em Jerusalém, enquanto Jeroboão introduziu a idolatria no Reino do Norte, instituindo ídolos e sacerdotes estrangeiros. Essas diferenças religiosas contribuem para a tensão entre os dois reinos. O capítulo 14 começa com a ascensão de Asa ao trono de Judá após a morte do seu pai, Abias. Asa é descrito como alguém que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ele se esforçou para eliminar a idolatria e restaurar o culto ao Deus verdadeiro em Judá. Uma das primeiras ações de Asa foi remover os altares e os símbolos da idolatria do reino, demonstrando seu compromisso com a fé em Deus. O capítulo também destaca a preparação de Judá para a possível guerra contra Zerá, o etíope, um líder militar formidável com um vasto exército. Asa buscou a ajuda de Deus em oração e confiou inteiramente no Senhor para a vitória da batalha que se aproximava. Nesse capítulo nós vemos a fé e a confiança de Asa em Deus recompensadas, pois o Senhor concede a Judá uma vitória esmagadora sobre o exército etíope, apesar de serem numericamente inferiores. Este evento não apenas reforçou a fé do rei e do povo de Deus, mas também fortaleceu a posição de Asa como líder justo e sábio. Detalhando um pouquinho mais, quando aparece o subtítulo Ascensão de Asa ao trono de Judá, nos direciona ao momento exato em que Asa assume o reinado do seu pai, Abias. Abias, embora tenha demonstrado alguma retidão, não conseguiu eliminar a idolatria que se enraizou em Judá, deixando o reino em um estado de decadência espiritual. No entanto, com Asa, a história toma um rumo diferente. A primeira coisa que notamos é que Asa é apresentado como alguém que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Essa afirmação é de extrema importância, pois estabelece imediatamente o caráter de Asa como um rei justo e piedoso. Ele não apenas governou de acordo com a sua própria vontade, mas buscou fazer o que era agradável aos olhos de Deus, colocando a fé e a obediência ao Senhor como prioridade em seu reino. Essa caracterização de Asa como um rei virtuoso contrasta de uma forma dramática com os reinados anteriores em Judá, que frequentemente eram marcados pela idolatria, apostasia e corrupção moral. A ascensão de Asa ao trono, portanto, simboliza uma renovação espiritual muito necessária para o povo de Judá. No capítulo 15, o Espírito de Deus repousa sobre Azarias, filho de Oded, um profeta que se dirige a Asa, rei de Judá, com uma mensagem de encorajamento e exortação. Azarias reafirma a importância da busca ao Senhor e de ser diligente na fé. Ele lembra a Asa que se o povo de Judá buscasse a Deus, ele também os buscaria. Este princípio fundamental é um lembrete atemporal da importância da devoção e da fidelidade a Deus na vida do crente. O capítulo continua descrevendo as reformas religiosas implementadas por Asa. Ele remove ídolos e altares pagãos, restaurando a adoração ao Deus de Israel. Também oferece sacrifícios ao Senhor em grande quantidade, demonstrando seu compromisso com a aliança. A passagem ressalta a centralidade da adoração a Deus e a necessidade de afastar-se da idolatria e da apostasia. Detalhando um pouquinho mais, a sessão começa, o capítulo 15 começa com uma afirmação
significativa de que o Espírito de Deus veio sobre Azarias. Isso indica claramente que Azarias estava agindo sobre a inspiração divina quando se dirigiu ao rei Asa. Sua mensagem começa com uma exortação direta a Asa e ao povo de Judá. Ouçam-me, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Essa exortação inicial é de importância fundamental, pois estabelece o princípio da reciprocidade na relação entre Deus e o homem. Deus está pronto para estar ao lado do seu povo, mas requer que eles o busquem ativamente. Ele não força sua presença sobre ninguém, mas está disponível para aqueles que o buscam de coração sincero. E no capítulo 16, começa com o reinado de Asa, que havia experimentado um período de paz em sua terra por um longo tempo, graças à sua fidelidade ao Senhor. No entanto, o texto nos adverte sobre os desafios que ele enfrentaria, principalmente de seu vizinho Baasa, rei de Israel. Este conflito ilustra as tensões constantes entre os reinos do norte e do sul, marcando uma época de instabilidade na região. Um aspecto fundamental da introdução é a busca de Asa por ajuda em sua aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, em vez de depender exclusivamente da proteção divina. Isso representa uma mudança significativa na confiança do rei Asa em Deus, e o profeta Nani é enviado por Deus para repreendê-lo por sua falta de fé. Esse episódio nos lembra da importância da confiança na orientação divina em tempos de dificuldade. Diante da ameaça de Baasa, Asa tomou uma decisão estratégica que, em última análise, levanta questões sobre a sua fé e confiança em Deus. Ele decidiu enviar um presente de prata e ouro aos tesouros do templo para Ben-Hadad, rei da Síria, pedindo sua ajuda para romper a aliança de Baasa com o reino de Israel. A resposta positiva de Ben-Hadad levou à invasão de Israel contra Judá, obrigando Baasa a retirar-se de Ramá. Embora a aliança com Ben-Hadad tenha tido sucesso em afastar a ameaça iminente de Baasa, ela levanta questões éticas e teológicas profundas. Asa confiou em sua própria astúcia política e recursos materiais, em vez de buscar a orientação e proteção de Deus. Isso contrasta com a fé que ele demonstrou no passado, quando confiou em Deus para derrotar um exército etíope muito maior. Sua escolha de depender de um rei estrangeiro, em vez de confiar no Deus de Israel, atraiu a desaprovação divina. Esse capítulo também nos lembra da complexidade das alianças políticas na época. As nações frequentemente buscavam aliados estrangeiros para garantir sua segurança, mesmo que isso significasse comprometer seus princípios religiosos. A aliança de Asa com Ben-Hadad ilustra o equilíbrio precário entre política secular e fé religiosa na vida de um líder. Em conclusão, a aliança de Asa e Ben-Hadad, em resposta à ameaça de Baasa, destaca os desafios políticos e éticos enfrentados pelos líderes na antiguidade. Além disso, essa história nos lembra da importância da confiança e da busca da orientação divina em tempos de crise. O capítulo subsequente nos revelará as consequências dessa decisão e a sua influência sobre o reino de Judá. Amém? Terminamos por aqui. Os capítulos seguintes virão ainda, que seria o capítulo 17, mas nós vamos parar por aqui, porque tem muitas informações para que a gente possa ler mais uma vez, entender mais uma vez todo o conteúdo da Palavra de Deus. E que Deus continue falando aos nossos corações e nos ensinando tudo sobre a sua história, sobre o que está registrado em sua palavra. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.